Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com Ana Euler, que é engenheira florestal, mestre e doutora em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, com uma ampla experiência internacional na Europa, na Ásia, na África, com experiência também na sociedade civil, e que desde 2008 atua na Embrapa Amapá como pesquisador, onde tem liderado uma série de projetos, olhando com muita atenção para a realidade da região e para a sua sociobiodiversidade. Ana é hoje a diretora de negócios da Embrapa desde maio, quando essa nova gestão se formou, agora no governo Lula, e tem tido um papel de protagonismo e liderança para orientar o pensamento, a visão e as ações da Embrapa nessa região que representa mais de 50% do território nacional e que está no centro das atenções do planeta ao longo desses últimos meses e talvez os últimos anos. Ana, seja muito bem-vinda, é um privilégio para mim, grato de recebê-la aqui e muito obrigado pela presença. Daniel, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar com vocês no dia de hoje falando sobre a Amazônia. Como foi dito, né, são quase 30 anos de experiência, de trabalho na Amazônia, desde os tempos de faculdade, e agora com essa oportunidade de estar em Brasília, junto com a presidente Silvia Massurrá e com os demais diretores, realmente pensando o papel da Embrapa na Amazônia, frente não só aos desafios que estão colocados das mudanças climáticas, mas especialmente pelo Brasil estar sediando em 2 anos a COP em Belém. A pergunta central, Ana, para o início da nossa conversa é: qual é o projeto da Embrapa para a Amazônia brasileira? Muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho importante a gente apresentar um pouquinho para os espectadores, né, a atuação da Embrapa na Amazônia nesses últimos 50 anos. Eu acho que o que nos diferencia como instituição de pesquisa nessa região, e aí é bom dizer que são 34 instituições de pesquisa e ensino que atuam nos 9 estados, né, da região norte da Amazônia Legal, é que nós temos presença em todos os 9 estados. Nós somos 8 centros ecorregionais e um centro temático que é mais recente, que é a Embrapa Aquicultura e Pesca. São mais de 300 pesquisadores. Nós dispomos de mais de 200 tecnologias. Aí, quando a gente olha para as principais cadeias, fizemos um exercício em preparação para a cúpula, o que a Embrapa tem para ofertar em termos de cooperação panamazônica, e selecionamos 50 cadeias produtivas que a Embrapa tem atuação histórica, além de uma rede de 75 laboratórios e mais de 100 unidades de referência tecnológica, que é onde nós transferimos esse conhecimento para a propriedade dos produtores, que se tornam, então, vitrines tecnológicas e que nos ajudam, então, a multiplicar esse trabalho, né? Fazer com que, na verdade, esse trabalho não, esse desafio, que é fazer com que as tecnologias da Embrapa cheguem às mais de 750 mil propriedades rurais que existem na Amazônia, principalmente as de pequenos e médios produtores, conforme nos disse, né, nos apresentou o último censo agropecuário em 2017. Para além disso, nós temos uma riqueza enorme, que são 64 bancos ativos de germoplasmas e coleções biológicas, boa parte delas de espécies que são da região, em que a gente trabalha, né, historicamente, melhoramento genético para lançamento de cultivares, mas também que há um campo infinito para ser explorado em termos de biotecnologia e, enfim, porque hoje
a biodiversidade ela está sendo desmaterializada, né? Então, boa parte do que as empresas no Brasil e no mundo trabalham não são mais necessariamente com os produtos naturais, mas com o que está presente no DNA, no código genético de espécies. Ana, muito interessante essa sua apresentação inicial, toca em diversos dos desafios que a gente acompanha e conhece que a Amazônia tem, e um desses paradoxos, como você mesmo destaca, é essa convivência de uma riqueza de biodiversidade imensa com hoje a região mais pobre do Brasil. No passado, a gente era acostumado a olhar para os municípios do Nordeste como aqueles que tinham menor IDH. Hoje, todos esses municípios com menor IDH estão na Amazônia brasileira, e isso provoca, né, uma tensão natural entre os desafios, de um lado, de conservar, preservar a floresta, e, de outro lado, de criar rotas econômicas que sejam compatíveis com a preservação da região. Eu queria destacar um ponto do teu comentário, que é esse olhar da Embrapa para a bioeconomia da Amazônia. Queria te ouvir um pouco mais, eu sei que você produz, escreve e tem falado sobre o que é esse novo olhar da bioeconomia, que, na visão sua e agora da Embrapa, devem orientar as ações da Amazônia. Essa é a bioeconomia da biodiversidade? Como ela se caracteriza? Que novos mercados são esses? Então, novamente, excelente pergunta. A gente tem quem mora na Amazônia sabe que existem várias Amazônias, né? Tanto é que a própria Embrapa ela se divide em Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental. São duas grandes unidades que estão circundadas de unidades melhores, né? Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. O que eu quero dizer é que não há também uma bioeconomia única para a Amazônia. Depende do território em que a gente está falando, né? E nesse sentido, nessas várias Amazônias, nós temos uma Amazônia preservada, né? A gente ainda tem 85% dos nossos recursos florestais com floresta em pé, né? Nós temos uma Amazônia em transição e uma Amazônia convertida. Existem soluções, e a Embrapa tem soluções para essas diferentes realidades. Então, muito se conhece nacionalmente e internacionalmente do trabalho da Embrapa voltado para a agropecuária, até porque somos um dos maiores exportadores mundiais desses commodities, né? E hoje o nosso trabalho está muito voltado, obviamente, para sistemas de produção sustentáveis, para a agricultura e a pecuária de baixo carbono, enfim, e já existem, a gente já tem, né, o sistema ILPF, já temos a carne carbono neutro, estamos trabalhando a soja baixo carbono e temos uma orientação do Ministério da Agricultura de um programa que é o Carbono Verde, cuja a meta é descarbonizar as 13 principais cadeias produtivas do agro nacional. E nesse sentido, nós temos um papel central de cooperação com o MAPA para poder ofertar soluções tecnológicas ou desenvolver novas soluções tecnológicas de forma muito próxima com o setor produtivo. Hoje, cada vez mais, a Embrapa trabalha em projetos de co-desenvolvimento, onde temos parceria com o setor privado, e aí a gente está dizendo o pequeno, médio, grande, desde as pequenas cooperativas até, enfim, empresas mais estruturadas para poder trazer essas soluções. Na Amazônia em Transição, a gente tem trabalhado muito com os sistemas agroflorestais. Diferentes sistemas agroflorestais baseados em floresta ou mais em floresta ou mais em agricultura, a depender da região, né? Se são assentamentos ou projetos de assentamento diferenciado, enfim, se são áreas de colonização, mas existe uma diversidade de ofertas de diferentes sistemas agroflorestais e agora uma orientação muito forte e uma política
política do Ministério do Desenvolvimento Agrário para se pensar em restauração produtiva, que é olhar para esse território que foi convertido da Amazônia, que tem baixíssimos índices de produtividade, muitas vezes regiões de pastos degradados, enfim, quase 50 milhões de hectares, em que a gente precisa pensar numa agricultura regenerativa, que é um pouco uma agricultura regenerativa que faça uma transição para sistemas alimentares que são sustentáveis. Por fim, nós temos 200 milhões de hectares que são territórios de povos e comunidades tradicionais. E ali a gente tem que fazer diferente. Ali a gente tem que olhar o que já existe de conhecimento tradicional e o que eles estão demandando em termos de tecnologias, muitas vezes para poder melhorar alguns sistemas que estão lá colocados. Enfim, nem todos os povos e comunidades tradicionais não são iguais. Tem muitas pessoas que moram fora da região amazônica e fora do Brasil e que desconhecem que nós temos mais de 200 diferentes etnias na Amazônia. E quando a gente fala que a gente quer trabalhar com indígenas, com quilombolas, com populações ribeirinhas, extrativistas ou pescadores, são demandas diferentes, são cadeias produtivas diferentes, mas, em geral, há uma cesta de produtos da sociobiodiversidade a ser trabalhada, organizada. O que os produtores querem de uma forma geral? Qual que é a prioridade deste segmento? Eles querem o apoio da Embrapa para agregar valor aos seus produtos, para abrir caminhos para as compras públicas, como é o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, como é o caso, por exemplo, da presença de militares nessas regiões de fronteira, que são um mercado consumidor importante e que podem estar comprando os produtos, seja da agricultura familiar, seja da sociobiodiversidade, que também é agricultura familiar, e a floresta produz muito alimento, né? Eu gostaria de destacar o açaí, que hoje todo mundo conhece, mas tem tantos outros alimentos, pupunha, tucumã, bacaba, uxi, murici, antes de 1500, as populações ameríndias já domesticavam ou semi-domesticavam pelo menos 200 espécies. Então, assim, eles querem agregar valor, eles precisam certificar os seus produtos, seja a certificação sanitária, seja uma certificação que é bem importante, que é a certificação de origem, para poder diferenciar esses produtos nos mercados nacionais e internacionais. Vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com Ana Euler, diretora de negócios da Embrapa. Voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia com Ana Euler, diretora de negócios da Embrapa. No nosso primeiro bloco, Ana, falamos um pouco sobre as visões da Embrapa para as diversas Amazônias. Amazônia com floresta, Amazônia da área de transição e Amazônia das áreas preservadas, das áreas protegidas, que convivem muitas vezes com populações tradicionais. Nós sabemos que esse tema, especialmente olhando para essa realidade protegida, esteve no centro das discussões que reuniram os países amazônicos em Belém do Pará. De certo modo, foi um preparativo para a COP25, COP30, que vai acontecer em 2025 aqui no Brasil. Qual é a sua avaliação dessa COP e o que houve de concreto ou de real que pode anunciar um caminho de esperança para que a gente consiga, de fato, promover o desenvolvimento sustentável na região? Bem, eu estive na pré-cúpula, né, nos diálogos amazônicos e acompanhamos com grande atenção a reunião de presidentes. Eu tenho duas avaliações. Uma avaliação dos diálogos como um espaço extremamente importante de retomada da construção de governo e sociedade civil, de políticas, porque para trabalhar na Amazônia não basta só recursos, precisa-se de governança. E governança é exatamente essa capacidade de coordenação das atividades, das instituições que estão presentes no território, realmente focada
em trazer soluções na floresta e nas cidades para essas populações, né? E, nesse sentido, foi muito importante os compromissos e as alianças que surgiram, né? Estiveram presentes muitas organizações da sociedade civil, diversos ministros de Estado, enfim, o setor financeiro esteve presente também. E eu gostaria de fazer alguns destaques, né? O governo federal lançou o programa Bolsa Verde, que é um programa que vai investir 60 milhões de reais em assistência técnica para se conseguir fazer chegar o crédito, né, do próprio Plano Safra, que foi lançado esse ano, com 70 bilhões para a agricultura familiar e com créditos específicos para o tema da bioeconomia, da sociobioeconomia, da agroecologia, enfim, um olhar de microcrédito para pequenos e médios empreendedores. Então, como é que a gente faz para que esse recurso realmente chegue àqueles que mais precisam? Precisa de assistência técnica. E aí, nesse sentido, eu quero trazer um indicador que ele traz um novo desafio, quer dizer, um novo não, um velho desafio que tem que ser colocado à mesa para que a gente possa pensar novas soluções. Na Amazônia, somente 8,8% das famílias de agricultores familiares têm acesso à assistência técnica. Isso significa que um número menor tem assistência ao crédito. E o crédito é o motor de qualquer economia, mesmo da sociobioeconomia, ou desta nova economia que se propõe a ser o carro-chefe para se reduzir desigualdades e se manter a floresta em pé em toda a bacia amazônica. Então, essa sinalização de uma nova política de assistência técnica, da retomada da Anater como uma agência nacional que tem que pensar esse modelo para o Brasil inteiro, mas com esse enorme desafio para a Amazônia, para mim, foi um ponto extremamente positivo. Um outro ponto extremamente positivo foi o anúncio da Coalizão Verde, liderada pelo BNDES e pelo BID, e que juntou, então, 19 instituições financeiras de todos os países da bacia amazônica. O BNDES e o BID já selaram o compromisso de colocar imediatamente 4,5 bilhões de reais em créditos para MEIs, né, pequenos e médios empreendedores. E aí, eu acho que uma informação ou uma questão muito importante de ser discutida é porque muitas vezes se pensa que para a gente alcançar o desmatamento zero, a gente tem que trabalhar na floresta, não somente na floresta. O Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas morando na Amazônia e elas estão majoritariamente nas cidades, nos centros urbanos. Então, para a gente desenvolver uma bioeconomia que mantenha a floresta em pé, a gente tem que trazer oportunidades de empregos verdes para as pessoas na cidade. E aí esse microcrédito, ele é muito importante, porque ele vai ajudar o batedor de açaí, ele vai ajudar as pequenas cantinas que vão colocar, ou os pequenos negócios, as feiras que vão colocar os produtos da agricultura familiar nas cidades, para que eles estejam disponíveis, porque um dos maiores gargalos da agricultura familiar na Amazônia é a logística, é conseguir trazer essa matéria-prima e de preferência com um certo grau de beneficiamento para os consumidores da cidade. Então, conseguindo exercitar o que é um dos princípios dessa nova economia, que é a economia circular. O Brasil é um grande mercado consumidor. Às vezes a gente pensa que a salvação para a Amazônia ou para os produtos da Amazônia está no mercado externo, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que valorizar o mercado nacional e criar condições para isso. Então, quando o BNDES e o BID colocam recursos para poder dinamizar a economia das cidades amazônicas, com um olhar e uma orientação para uma economia que tenha uma relação
com a floresta que viabilize, né, a chegada desses produtos da floresta e da agricultura familiar, dos sistemas agroflorestais, enfim, mesmo as commodities, né, seja o leite, seja a carne, mas produzida em bases sustentáveis, é realmente uma guinada para essa economia da Amazônia. E também eu acho super importante colocar uma iniciativa do MIDIC, né, do Ministério da Indústria e Desenvolvimento, que agora fez uma grande aposta no Centro de Bionegócios da Amazônia. E a ideia e as metas desse centro são atrair não só o capital de investimento em pesquisa das indústrias que estão presentes, né, na Zona Franca de Manaus, e agora uma sinalização com essa remodelagem do CBA, de que, no mínimo, 30% do que chega ao CBA tem que responder diretamente aos gargalos tecnológicos e a essa nova bioeconomia da sociobiodiversidade que está presente nos territórios de povos e comunidades tradicionais. Ana, nós estamos chegando na reta final do nosso programa, que é muito rápido, mas eu não gostaria de terminar sem te ouvir em 30 segundos sobre um tema. A Embrapa é uma instituição de pesquisa histórica que tem um papel fundamental para a agricultura e para o Brasil. Qual é, na sua visão, a prioridade número 1, se você pudesse indicar, para as pesquisas ou para o avanço da Embrapa na Amazônia neste momento? Qual é a sua imagem? O que você deixa de mensagem para os amazônidas, o que podem esperar como prioridade central? Bem, a nossa prioridade hoje é focar em territórios em que a gente possa adensar a nossa atuação junto com uma rede de parceiros e que possa não só olhar para cadeias produtivas, mas para o desenvolvimento territorial sustentável. Como falamos no início dessa entrevista, que a gente tem que quebrar um paradoxo de uma região que é rica em biodiversidade, rica em ativos da natureza e que tem um dos menores IDHs. Então, nós temos que focar na inclusão socioprodutiva, nós temos que focar numa melhoria de IDH. Nós não fazemos isso sozinhos, mas nós temos uma grande contribuição como organização de pesquisa. E aí, novamente, Daniel, eu não posso te dizer que há uma única solução para essas diferentes Amazônias. A depender do território, nós teremos que priorizar a sua potencialidade. Então, por exemplo, no Maranhão, na perspectiva da sociobiodiversidade, a gente olharia para a cadeia do Babaçu. Nessa região enorme que é o Amapá e boa parte do Pará, as principais cadeias que se apontam são as cadeias do açaí e do cacau, né? Aqui no Amapá, também uma forte presença de óleos vegetais, né? Quando a gente migra, por exemplo, para a Amazônia Ocidental, a gente tem o café produzido em Safes, em Rondônia, no sul do Amazonas. A Embrapa Amazônia Ocidental também está trabalhando muito forte o tema de prospecção de micro-organismos para poder gerar bioinsumos e bioprodutos. Enfim, a Embrapa Acre tem um trabalho fantástico de inteligência territorial, que é extremamente importante e transversal para a gente conseguir trabalhar o ordenamento e a governança desses territórios. Então, é um pouquinho de tudo isso que eu coloquei, né? E sem esquecer, obviamente, que a agropecuária tem um papel muito importante na economia e a gente vê muito claramente que o setor ele caminha no sentido da sustentabilidade, de certificar a sua produção. Muitas propriedades e empresas trabalhando, aderindo o ILPF, que é o Sistema de Integração Lavoura e Pecuária. Enfim, são muitas as soluções e se eu dissesse para você eu não estaria respondendo não estaria te dando uma resposta realmente de impacto para esse paradoxo de uma Amazônia extremamente sociobiodiversa. Sem dúvida, a Amazônia é diversa, complexa, o desenvolvimento precisa acontecer no território e dificilmente haverá qualquer bala de prata que resolva os desafios inúmeros que a região possui.
A Embrapa tem uma presença na região, como você mencionou, tem uma importância, uma capacidade intelectual e tecnológica únicas, e todos nós esperamos que a Embrapa possa fazer um bom trabalho lá. Eu desejo muita sorte a você nessa sua posição, nesse novo desafio, e desejo à Embrapa todo sucesso para continuar conduzindo o Brasil na nossa rota de desenvolvimento e agora cada vez mais com sustentabilidade. Chegamos ao final de mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tive o privilégio de conversar com Ana Euler, que é diretora de negócios da Embrapa. Agradeço a todos vocês e na próxima semana voltamos com mais um convidado especial.